Nação rubro-negra, pode parar tudo o que você está fazendo, porque o que eu vou revelar agora é algo absurdo, monumental e que prova de uma vez por todas que o Flamengo é o centro do universo do futebol. A bomba que está explodindo neste momento é a confissão visceral de um jogador que já esteve no topo do mundo. Um cara que foi galáctico no Real Madrid ao lado de Ronaldo Fenômeno e Beckham, mas que acaba de admitir que sua carreira tem um buraco, uma lacuna vergonhosa, porque ele não realizou o maior sonho de um atleta: vestir o manto sagrado. Estou falando de Júlio Batista, a La Bestia. Ele soltou essa relíquia em uma entrevista que deixou até os rivais de queixo caído e com ódio mortal. Ele confessou que faltou o Flamengo na vida dele para a carreira ser completa. Isso é histórico, isso é poder, isso é a glória de ser o maior do mundo. Vamos analisar cada vírgula dessa declaração, porque ela é um tapa na cara de quem tenta diminuir a grandeza do Mengão. O Júlio Batista não é qualquer um, meus amigos. O cara jogou no Real Madrid de 2005, aquele time surreal com Roberto Carlos, Raul, Figo e Zidane. Ele passou pelo Arsenal, pela Roma, pela seleção brasileira. E quando perguntaram para ele em qual clube brasileiro ele queria ter jogado e não jogou, ele não titubeou, ele não pensou duas vezes. Ele disse: Flamengo. Ele admitiu que em 2013, quando estava voltando para o Brasil, teve sondagem do Flamengo e ele teve muita vontade de jogar lá. Imagina o que seria a fera no meio de campo do Mengão naquela época. Seria absurdo. Mas o que mais me deixa alucinado é a reação do entrevistado, um rival declarado, que ficou incrédulo ao ouvir que até um galáctico se rende ao charme da nação. Vamos fazer um deep dive profundo aqui, porque a gente precisa entender a psicologia dessa notícia. Porque todo jogador grande, mesmo depois de aposentado, sente esse vazio de não ter jogado no Flamengo. É porque jogar no Flamengo não é sobre dinheiro, não é só sobre títulos, é sobre sentir o terremoto no Maracanã. O Júlio Batista jogou no Santiago Bernabéu, jogou no Emirates Stadium, mas ele sabe que nada disso se compara à sinergia visceral da nação rubro-negra. Ele acabou indo para o Cruzeiro em 2013, onde até ganhou títulos, mas olha o peso da palavra dele hoje. Ele sente que faltou algo. É uma narrativa de injustiça com o próprio talento dele. Ele sabe que se tivesse vestido o manto, a idolatria dele hoje estaria em outro patamar, num nível monumental. Nação, imagina o impacto disso no vestiário de hoje. Os jogadores que estão lá agora precisam ouvir o que o Júlio Batista disse. Tem cara que às vezes não valoriza a sorte de estar no ninho do urubu. O Júlio Batista foi ídolo no Sevilha, foi respeitado no mundo inteiro. E ele está dizendo que queria ter sido nosso. Isso mostra que o Flamengo é o ápice, é o topo da montanha. E a curiosidade dessa notícia é ainda mais saborosa porque ele respondeu isso para o Wallace Negret, um dos maiores vascaínos da internet. O cara tentou extrair uma resposta política e recebeu uma marretada de realidade. O rival ficou decepcionado, ficou com aquela cara de quem viu a verdade nua e crua. O sonho de todo mundo é ser Flamengo. É vergonhoso para os rivais ouvir isso de um atleta desse calibre. Vamos comparar com outros nomes que passaram pela mesma situação. Quantos galácticos já disseram isso? O próprio Neymar vive dando sinais. O Vidal veio e realizou. O Felipe Luiz veio e se tornou lenda. O Júlio Batista é o exemplo daquele que ficou no quase e hoje carrega essa lamentação. Em 2013, o Flamengo estava se reestruturando. Era o ano da Copa do Brasil, do Elias e do Brocador. Se o Júlio Batista entra naquele time, a gente talvez tivesse antecipado a era de domínio que estamos vivendo agora. Ele tinha força física, tinha chute de fora da área, tinha a cara do Flamengo. É uma pena que a diretoria da época não tenha fechado esse negócio monumental. Nação, para e pensa no peso dessa afirmação. O Júlio Batista não é um jogador qualquer que está tentando cavar uma vaga agora que está aposentado. Ele é um cara que sentou na mesa com o Zidane, que viu o fenômeno Ronaldo destruir defesas na Europa, que sentiu o que é ser um galáctico. E mesmo com o currículo transbordando de títulos internacionais, ele olha para trás e sente que falta uma peça no quebra-cabeça. Sabe o que isso significa? Significa que o Flamengo é o selar da grandeza. Um jogador pode ganhar a Champions, pode ganhar a Copa do Mundo, mas se ele não sentiu o calor da maior torcida do planeta, se ele não ouviu o Maracanã pulsar com seu nome, ele se aposenta com uma sensação de vazio existencial.
O Júlio Baptista foi sincero ao extremo. Ele admitiu que o Flamengo era o desejo dele, acima de qualquer outro clube no Brasil, mesmo tendo sido criado no São Paulo. Isso é a prova de que o DNA rubro-negro é irresistível, até para quem está no topo da pirâmide do futebol mundial. Ver a decepção no rosto do influencer rival quando o Júlio disse Flamengo é a maior vitória simbólica que a gente poderia ter nesta semana. É a prova de que para os outros a gente é o pesadelo, mas para quem realmente entende de futebol, a gente é o paraíso. Quem não vestiu esse manto morre com a dúvida de como seria ser um deus na terra. E o Júlio, infelizmente, vai carregar esse quase pelo resto da vida. Eu pergunto para vocês, meus amigos. Vocês teriam dado a camisa 10 para o Júlio Baptista em 2013? Eu tenho certeza que ele teria feito história. O cara era conhecido como La Bestia na Espanha. Imagina a fera solta no Maracanã com 60 mil pessoas gritando o nome dele. Isso é o que move o futebol. E ver um rival ficar incrédulo com essa declaração é a maior prova de que o Flamengo está em outro planeta. Os caras tentam criar uma rivalidade igualitária, mas não existe. O Flamengo é o desejo proibido até dos ídolos que eles admiram. O Júlio Baptista foi sincero, foi homem e mostrou que o manto sagrado é a peça que falta no quebra-cabeça de qualquer grande jogador mundial. A carreira do cara foi brilhante. Passou por clubes como Málaga e Cluj, mas onde está o coração dele nessa entrevista? Está na Gávea. Ele citou que queria voltar para o São Paulo, que foi onde começou, mas o desejo de experimentar o Flamengo foi maior. Isso é muito forte, nação. É um reconhecimento que atravessa gerações. O Júlio Baptista se aposentou em 2018, mas ele poderia estar aqui hoje como um embaixador, como um cara que viveu a glória rubro-negra. Infelizmente fica só na imaginação, mas a confissão dele serve para blindar o nosso orgulho. O Flamengo é gigantesco e quem não jogou aqui morre com essa saudade do que não viveu. Estamos falando de um cara que ganhou 2 Copas da América e 2 Copas das Confederações com a seleção. Ele sabe o que é pressão. E ele sabe que a pressão do Flamengo é a única que te faz sentir vivo de verdade. Essa sondagem de 2013 vai ficar para a história como um dos grandes IC da nossa trajetória recente. O rival Wallace Negri ficou decepcionado? Que fique. A verdade dói, mas ela liberta. O Flamengo é o sonho, o resto é só complemento de carreira. A Era Galáctica teve um representante que se rendeu ao mais querido, e isso é pra gente comemorar como se fosse um gol no último minuto. Conclusão. O ex-jogador Júlio Baptista, que teve passagens monumentais por Real Madrid e Seleção Brasileira, revelou em entrevista que seu grande sonho não realizado foi vestir o manto sagrado do Flamengo. Mesmo tendo jogado com os maiores craques da Era Galáctica, ele admitiu que uma sondagem em 2013 quase o levou para a Gávea e que teria sido o ponto máximo para completar sua carreira. A declaração deixou os rivais incrédulos e reforçou a soberania do Flamengo como o clube mais desejado do mundo. E aí, nação? Você acha que o Júlio Baptista teria sido ídolo no Mengão em 2013 ou o tempo dele já tinha passado? Você gostaria de ter visto La Bestia destruindo as defesas adversárias com o nosso manto? Comenta aqui embaixo com toda a sua paixão rubro-negra porque o seu comentário é o que mostra a nossa grandeza para o mundo. E se você não quer perder nada dessas revelações históricas e as notícias diárias e verídicas do nosso Mengão, já sabe, se inscreva no canal, ativa o sininho e vem com a gente, porque o Flamengo é gigante e o resto é só conversa fiada. Tamo junto e vamos Flamengo!